é hoje. É hoje o último dia da Liga Titânica. Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada e última da Liga Titânica, mais uma jornada do Campeonato Nacional e primeira jornada da Liga de Grupo dos Pastel de Nata. Portanto, sejam muito bem-vindos a este videozinho, este fim de mais uma competição. Foi uma competição brilhante, foi uma competição excelente. Não em termos de números do YouTube, porque acho que ficou um bocado aquém, mas em termos de competitividade foi excelente. Foi excelente. Muitos treinadores tiveram um grande nível. Acho que tivemos o Johnny a chegar aos 3 milhões, não sei, aos 3 mil milhões. Eu não sei se ele chegou, mas vamos ver. Liga Titânica, malta, última simulação contra Caredroad. Um jogo que o Caredroad precisa de vencer para ter a possibilidade de ser campeão. Ainda é possível para ele. E vamos ver, malta, vamos ver. Sem mais demoras. Olha, vamos ver. Vamos ver o dia de hoje. Caredroad, boa sorte. Se não vou falar mais, vamos embora. E que seja uma grande partida hoje. Bora lá. Amarelo para Brewer. 7 minutos de jogo. A gente não tem nada a perder. Mas pegou! Vamos embora! Yobus com a gola! Parece bom, fácil demais. Yobus faz o primeiro na partida. Lindo lance entre Fagir e Raul Prata. Raul Prata decide estar, pode ser o gol, mas é defesa. Vamos embora, começamos bem. Vamos com o pé direito aqui nesta última jornada. 26 minutos e Bésio vai tentar uma boa jogada clara para Rafinha. E Jesus! Bésio passa para Rafinha. Rafinha não consegue finalizar. Anda lá, Vitsa leva amarelo. E olha, e está lá dentro, 2-0. 2-0, Rafinha mais uma vez. Linda, vamos embora, malta. Vamos embora, estamos a vencer 2-0 ao Caredroad. E o Caredroad aqui com uma grande dificuldade em entrar no jogo. E esta segunda parte vai ser fulcral para ele. Mas a gente quer continuar a vencer na vantagem e não deixar marcar mais. Segunda parte, bora lá. Última segunda parte desta segunda edição e última da Liga Titânica. Vamos ver como é que corre. Cartão amarelo para Raul Prata. 63 minutos de jogo. Screenar. Falha. O guarda-redes consegue defender. Rakitic. Lesão para Hegel. Isso também não interessa muito. Bastoni vai entrar. Amarelo para Rudiger do lado de Caredroad. E faltam 20 minutos para terminar o jogo. Cruzamento para Fagir. Rakitic com o ponta da bicicleta. Poderá fazer o primeiro do Caredroad, mas é a defesa. Linda. Vamos embora. Bora lá. Rafinha chuta de longe. A bola está indo direto para o canto superior. Anda lá, Rafinha. Faz o 3-0. Rafinha. Fazes o 3-0, meu menino. Fazes o 3-0, mas não vais fazer. Anda lá. Bésio substituído com o Griffiths. Griffiths que é o nosso novo jogador. Não é de hoje, mas já é de ontem. E... vai terminar? Vai terminar, é a vitória. É a vitória nesta última jornada da segunda edição e última da Liga Titânica. Grande jogo da nossa parte. Fomos super dominantes frente ao Caredroad. O Caredroad que teve uma chance ou outra assim mais perigosa, mas não conseguiu finalizar. E nós conseguimos aqui uma excelente vitória nesta última jornada que a gente já não ganhava já há muito tempo. Já não ganhámos há algum tempo, se não me engano. Ou se calhar ganhámos o último jogo. Já não me recordo. Eu sei que estávamos numa maré de azar. Isto também eu já não recordo, porque o Campeonato Nacional está-nos a correr tão mal que eu já penso que estamos numa maré de azar. E é isso. Estatística. Vamos ver como é que foi. E olha, foi um jogo equilibrado. Vejam só. 8 remates a 7, certo? Fizemos 25% de precisão. E aqui com mais faltas para o lado de Caredroad e 52% de posse de bola para o nosso lado. Portanto, nós fomos super eficazes, ok? Super eficazes. A nossa equipa jogou muito melhor. Obermeier com 9. Fomos no 4-5-1. Fomos no 4-5-1, exatamente. Ou não? Fomos no 4-3-3-B, peço desculpa. 4-5-1 foi noutra conta. Exatamente. Fomos no 4-3-3-B com o Obermeier a ser a peça fulcrada na nossa equipa. E ele teve nota 9 e isso é o mais importante. Rafinha aqui com nota 9 e Obus com nota 9 e Bésio também com nota 9. Portanto, aqui a jogarem muitíssimo bem. Depois o guarda-redes, o Volpi, teve muito mal. Teve nota 5 do lado adversário. Quem teve melhorzinho foi aqui os defesas, menos o Rudiger. Teve aqui também o Rakitic. Teve Vinícius, o Sané. Mas foi uma excelente vitória por 2-0.
finalizamos esta Liga Titânica com uma vitória e ainda não dá para ver o campeão. Mas vamos ver quem é o campeão. Vamos ver. E eu penso que houve mexidas, porque o Mr. Marques não estava em quinto. O Mr. Marques não estava em quinto, houve mexidas. Houve mexidas na certa. Vamos só mostrar aqui com... não. Vamos ver os resultados primeiro. E depois já mostro o plantel como é que ficou. Eu vou o plantel, os jogadores e tudo mais. Os treinadores, desculpa. Vamos ver o resto. Mas primeiro, resultados, classificação. Bora lá. R. Santos perde 9-0 com o Mr. Marques. Ia bem. 9-0. O R. Santos esta liga teve muito, muito mal. Deve-se também ao voo plantel, como é lógico. Mas ele teve muito mal. 9-0. Mr. Marques a dar aqui uma valente coça na última jornada. Garnacho com 3 golos. Garnacho com 4 golos. E Lamine Yamal com 2. Bem, que foi uma sapatada aqui no R. Santos para a última jornada. Epá, é o que é. Isto é o que é. Foi uma competição para o R. Santos que não lhe correu da melhor forma devido ao voo plantel. Mas ele tem uma nova vida no campeonato ditático. Vamos ver como é que vai correr. Mas isso é só para o ano. Só para o ano, mas vamos ver como é que vai correr nesse campeonato ditático no próximo ano. Que ele já vai ter vaga na certa. Johnny empata com o Ricky Figo, mas é o campeão da Liga Titânica. Muitos parabéns. Vencedor da Liga Titânica e vencedor da tabela classificativa do canal. A dominar o jogo, não conseguem vencer, mas o resultado, o trabalho está feito. O trabalho está feito. Johnny é campeão. E muitos parabéns, fazer uma excelente competição ao longo do ano e excelentes competições ao longo do ano e depois a chegar aqui à Liga Titânica e vencer. E portanto, está de parabéns, não há volta a dar. Senhor ninguém, na última jornada vence 1-0 ao Pablo Soler, nosso treinador espanhol a perder em casa, senhor ninguém a dominar completamente. Maluqueira a ganhar 2-0 ao Diogo Varela. Maluqueira a ganhar 2-0 ao Diogo Varela. Isto não permite que o Diogo Varela ascenda ao segundo lugar. Bem, mas vejam só a estatística, malta. Vejam só a estatística. Uma super eficácia de Maluqueira num jogo super dominado pelo Diogo Varela. Portanto, vejam só. Alexandre dos Santos a ganhar 2-0 ao Palhaço. Dominante, o Alexandre dos Santos... Não foi dominante. Foi super eficaz, mais por aí. Porque quem dominou um bocadinho mais foi o Palhaço. Portanto, num jogo aqui, que o Alexandre dos Santos consegue vencer em casa. 3-1 para o Manager, num jogo que era basicamente um jogo adversário direto. 3-1 para o Manager, num jogo super eficaz e dominante. E depois aqui para finalizar, Alonso vence 4-0 contra Johnny Ricardo, num jogo que o Alonso domina em 4-6A. Classificação, e temos aí Johnny em primeiro. Alonso chega ao segundo lugar, malta. Vejam só, o Alonso ascende ao segundo lugar. Isto vai ter mudanças na certa. Eu não sei, vocês também não, mas isto vai ter mudanças. Alonso ascende ao segundo lugar. Provavelmente garante uma qualificação para o campeonato ditático próximo ano na última jornada. Bem, isto é completamente absurdo, malta. É absurdo. Cara Eduardo deixa ao terceiro lugar. Diogo Varela deixa ao quarto lugar. Mr. Marques ascende ao quinto lugar devido à derrota do Palhaço. E tudo em golos de diferença, malta. 12 de diferença. O Alonso com 35 golos de diferença. Com 35 golos aqui de golos de diferença. Cara Eduardo 10 por causa de ter 26. Aqui o Mr. Marques tem 34 só por causa do Maluqueira ter 25. Bem, absurdo, malta. Absurdo. Portanto, só para recordar, Johnny acaba em primeiro com 61 pontos. Alonso acaba em segundo lugar com 57 pontos. Cara Eduardo em terceiro com 57 pontos. Diogo Varela em quarto com 55 pontos. E Mr. Marques com 54 pontos. Portanto, é este o nosso top 5 da Liga Titânica. Em último temos R. Santos. Como eu já disse, R. Santos não teve bem esta competição. Eu até vou passar agora por cada treinador explicar um bocadinho melhor. Explicar não, mas dar a minha opinião. Aqui José Diogo, eu não sei se ele está ativo. Não, ele não está ativo desde o dia 11. Mas ele depois ficou ativo, ok. Mas eu acho que podia ter feito um bocadinho melhor. Em termos de plantel, como é que ele ficou? Ficou em último, ele podia ter feito um bocadinho melhor. Podia ter feito, não fez. A gente já vai lá ao voo de plantel. Já vi que o Johnny não chegou aos 3 mil milhões. Manager, ele deu um ar da sua graça no capítulo aberto. E mesmo assim, ficou aqui com 21 pontos. Acho que ficou um bocado aquém também. Senhor ninguém, faz aqui 32 pontos e fica em 13º. Acho que podia ter feito um bocadinho mais.
Ele é um grande treinador, podia ter feito um bocadinho mais, obviamente. Pablo Soler, eu acho que é um treinador que daria a parte de baixo da tabela, o 12º lugar para ele. Eu acho que ele podia fazer mais, mas eu acho que é aceitável, tendo em conta a competitividade do resto dos treinadores. E eu, em termos de plantel, ficou também em 13º. E portanto, ele fez um bom trabalho para aquilo que eu achava que ele ia fazer. Okay? Ricky Fig a ficar em 11º. Penso que agora com maior competitividade, o Ricky Fig desceu bastante o nível, e isso vai ser o fator diferencial nas próximas competições. O Ricky Fig tem a vaga, né, no próximo campeonato itálico, se não me engano. E vamos ver. Às vezes se ele consegue aumentar o nível, ou se ele não aumentar o nível, vai ser complicado ele se manter lá. Johnny Ricardo a ficar em 10º lugar, nada mal, tendo em conta o treinador que eu achava que ia ser aqui na competição. Alexandre dos Santos estava a esperar um bocadinho mais. Houve treinadores que apostaram nele para ser campeão e ele fica aqui em 9º lugar. Em termos de plantel, fica aqui em 6º lugar, que não é nada mal em termos de plantel, mas ele podia fazer muito mais. Palhaço a ficar em 7º, aqui um resultado até razoável para o Palhaço. Ele é um bom treinador. E acho que aqui o 7º lugar não é nada mal para ele. Ele desceu na última jornada, mas ele teve muito bem ao longo da competição. Ele até acabou em 2º lugar de voo plantel. Portanto, em termos de voo plantel, ele teve super bem. Em termos de liga, em termos de pontos, teve bem, ok? Teve razoável. Não teve muito bem, não teve muito mal. Teve razoável. Maluqueira a ficar aqui em 6º lugar, nada mal para ele também. 54 pontos. Em termos de voo plantel, teve, se não me engano, 1800, nada mal, ficou ali em 9º, tendo em conta o seu valor plantel, 6º lugar não é nada mal. Mr. Marques, 5º lugar, eu acho que ele podia ter muito bem vencido a competição, tal como os outros 4 podiam ter vencido muito bem a competição, menos o Johnny, como é lógico, mas podiam ter muito bem vencido a competição, e teve muito bem o Mr. Marques, apesar de ter o 5º lugar. Diogo Varela, muito bem. Diogo Varela teve muito bem nesta competição. O plantel teve sempre lá em cima, agora desceu um bocadinho. Voltou a subir outra vez, está aí no 4º lugar, mas ele teve muito bem. Cara Dourado, a gente já sabia que ele ia ser um grande adversário e fica aqui no 3º lugar. Alonso é que a mim foi o único treinador, ou dos poucos treinadores que me surpreendeu ficar aqui no 2º lugar. Não estava à espera de todo. Não estava à espera. Fez uma excelente competição. E superou as minhas expectativas. Eu honestamente esperava talvez um 10º lugar para o Alonso, um 8º lugar para o Alonso. Para mim já era razoável para ele, mas o 2º lugar é extremamente positivo. Muitos parabéns pelo 2º lugar. Alonso teve muito bem, tendo em conta a competição toda, teve muito bem. Acaba aqui em 7º pelo plantel e acaba em 2º na pontuação, portanto foi excelente. Em termos de plantel, Johnny acaba aqui com 2.846, Palhaço em 2º lugar com 2.461, Mr. Marques em 3º com 2.379, ok? José Diogo com 168, R. Santos com 170 e Sr. Nenga com 527, nós acabamos aqui com 2.161, mas vamos ver a primeira equipa do Johnny, como é que acabou, que o nosso campeão acaba aqui com uma equipa soberba, ok? Vou só dizer os jogadores mais fortes. Portanto, acaba aqui com Tressor 174, Manang 129, Bakayoko 124, Madison 128, Marine 126, Moisés 125, Gundogan 120, Rafael Leão também aqui 121, Zivchenko 123, Saab 121, Varane 120. Bem, quantidade de jogadores acima de 120, que é algo extremamente forte do Johnny. Dale 124, Vertonghen 121. Depois aqui acaba com Simone 127, uma equipa soberba. A nossa equipa está como? Está assim, malta. Temos Bezio 122, Rafinha 121. Comprámos este Griffiths, tal Griffiths, 43 anos. Acabamos aqui com o Obermeier com 123, Brewer com 120, Witzel com 119, Hegel 123, Skriniar 123, Bastoni 117, De Vrij 116 e o Dietmar, que esteve connosco desde o início, acaba aqui com 121 de overall, e 171 milhões de valor plantel, que acho que é o Obermeier ainda tem 192 milhões de valor plantel. É uma equipa soberba também, mas não se chegou aqui aos 3 mil milhões, mas já foi uma evolução soberba de toda a gente. Em termos de estatística,
255 jogos realizados, 120 vitórias em casa, 77 vitórias fora e 55 empates. Em termos de transferências tivemos um total de 138.194 milhões de gastos, 4.640 jogadores transferidos, valor de transferência média de 29 milhões, golos marcados 642, cartões amarelos 779, vermelhos 37. Ainda falta-me ir à outra parte, mas a gente já vai lá, ok? A outra parte, quando digo ao pé do voo plantel, aquela parte das outras estatísticas, a gente vai lá. Aqui, sequência de vitória, vou dizer a melhor da época, como é lógico. Johnny com 7 vitórias consecutivas, Diogo Varela com 6 e Mr. Marques com 5, empatado com Palhaço. E sequência sem perder, Johnny com 15 jogos sem perder, Maluqueira com 12, Palhaço com 12, também em segundo lugar. Nós em quarto com 9 e Riquifico com 8. Em melhores marcadores temos Garnacho, do Mr. Marques, com 21. Penso que seja do Cara Droado, o Fagir, exatamente, com 20 golos. E Nurten, que é do Folgore, que é do Diogo Varela. Se não me engano é o Diogo Varela. Aqui calma em terceiro, com 19 golos. Em assistências temos Modric, Bellingham e Ritz. O Folgore, deixa lá ver quem é o Folgore agora. Estou curioso. Folgore é do Diogo Varela, exatamente. Portanto, muitos jogadores ali do Diogo Varela. Em termos de golos marcados, tem 9 apenas R. Santos, mais Alonso com 101 golos marcados, muito bem. Palhaço com 59, Mr. Marques com 59, Cara Eduardo aqui com 58. Golos feridos, quem tem menos é o Maluqueira com 17 e quem tem mais é o R. Santos com 120. Muito mal em termos de golos feridos. Cartões amarelos, Paulo Sawyer com 31 e R. Santos com 70. E cartões vermelhos, Maluqueira não levou um único cartão vermelho e Johnny Ricardo levou 6 cartões vermelhos. Portanto, já está feita a tabela final de 2023. Tabela classificativa do canal. Vamos ver quem é que recebeu pontos, ok? Portanto, temos aqui a receber pontos R. Santos, pronto, a receber pontos negativos, menos 40, devido a ter ficado em último lugar. E ter ganho 10 pontos, ok? Por causa da taça. Maluqueira com 10 pontos da taça. Cara Eduardo com 50 pontos. Missa Marcos com 55. Alonso com 75 e Diogo Varela com 95 e ainda Johnny com 100 pontos. Agora vamos ver os treinadores da tabela classificativa de 2023. Portanto, temos em 17º Lipa Luck com 10 pontos, 16º temos Vitor com 10 pontos também, Putas Moedas com 10 pontos. Não se esqueçam, o caso de desempate é a última competição que ele participou e o outro caso de desempate é o lugar em que ele ficou nessa competição. Vão ver isso agora. O Senhor Ninguém aqui com 10 pontos está em 14º e depois temos Maluqueira à frente. Porquê? Porque o Maluqueira teve a mesma competição, mas acabou à frente do Senhor Ninguém, okay? Portanto é esse o caso de desempate. Fornicos acaba aqui com 30 pontos em 12º. Mr. Georgia acaba em 11º com 35 pontos. Estes treinadores não vão receber vaga nenhuma, nenhum convite direto. Em 10º lugar temos Jorg com 50 pontos. Depois temos Osvaldo com 50 pontos também, vejam só, e é o caso igual, é o caso de desempate. Crimes aqui com 55 pontos em 8º lugar. Ricky Figo com 70 pontos, é verdade, Ricky Figo não vai receber o convite direto para o campeonato tático, mas sim para o Clube de Aberto. Em 6º lugar temos Mr. Marques. O Mr. Marques não conseguiu chegar então a esta desejada vaga direta para o campeonato tático. E por isso, quem vai receber essa vaga direta vai começar com Alonso. É verdade, 75 pontos. No caso de desempate, Alonso passa para o 5º lugar e recebe o último convite direto para o campeonato tático. Portanto, foi a última jornada que permitiu isso. Em 4º lugar temos Diogo Varela com 105 pontos. Está a dizer a ti 3º e 4º, mas não é 4º lugar, exatamente, se não me engano. Depois aqui em 3º temos Cara Dourado com 160 pontos. Depois em 2º temos R. Santos com 180 e por fim temos o Johnny que acaba com 290 pontos devido ao desafio que ele ganhou os 30 pontos. É verdade, foi o único treinador que participou e venceu no desafio. É verdade. Diogo Varela, Johnny foi o treinador que venceu este desafio. Portanto, muitos parabéns ao Johnny e acaba aqui com uns 290 pontos fortíssimos. Não sei, nem sei o que dizer. Não sei o que dizer, foi uma grande competição. Tanto a tabela classificativa deste ano como a Liga Titânica foram duas competições
foram 2 competições. Foi uma competição, este circuito, não é? Foi uma excelente competição que englobou o torneio titânico, 2 ligas titânicas, 2 campeonatos titáticos? Não, 1 campeonato titático e um qualificador aberto. Bem, malta, não sei se para vocês o vídeo está grande, mas para mim já está em 38 minutos de gravação. Devido a estar a fazer a tabela classificativa, tentar fazer tudo ao pormenor para não faltar nada, para estar tudo certo. E portanto já estou aqui com alguns minutos de gravação, mas não tem problema, é o último dia. E hoje temos mais uma simulação e última simulação que vou ver em mobile de campeonato nacional. Depois vamos ver a simulação em computador daquela liga dos pastel de nata. Ainda vamos ver essa simulaçãozinha, depois vamos para os comentários, ok? Mas vamos ver se hoje vencemos aqui para o campeonato nacional, precisamos da vitória. Bora lá, já ganhamos hoje para a Liga Titânica e já mandou na trave o Tavares e golo. Penalti para Tavares e o golo. E bem, primeiro minuto manda a trave, segundo minuto marca golo. Epá, é ridículo, mas enfim, um bloco dado Palhinha. Pode estar, anda a Palhinha. Defesa. Vamos no 5-2-3. 5-2-3 para ver se conseguimos vencer o jogo. Anda lá. Amarelo para Cafu. Amarelo para Costa Curta. Precisamos da vitória. Precisamos da vitóriazinha. Leonardo enfia um bloco dado para Pintado. Anda lá Pintado. Anda Pintado. Anda Pintado. Pintado. Vamos embora. O empate está feito. Está muito bom. Palhinha vai tentar finalizar. Palhinha, tens que marcar gol. Tu és muito bom, Palhinha. Tu és muito bom, Palhinha. Falha, Palhinha. Já estou a acreditar. Eu já estou a acreditar. Anda lá para a vitória. Amarelo para Baresi. Simplesmente estúpido. Um vermelho era muito bom para nós. Um vermelho, não é? Claro, um vermelho para eles era muito bom para nós. Mas pronto, empata 1 até ao momento. Vamos para a segunda parte. Tentar vencer o encontro. Bora lá. Segunda parte. Ih. E é o gol de Gullit. Gol de Gullit. Tavares volta para a vantagem. 20 minutos de jogo para terminar o encontro. Eli Velton deixa o relevado para entrar Rai. E à partida é uma vitória para Tavares. Faltam 10 minutos, mas ainda é tudo possível. Tassotti leva amarelo. Maldini assistido por Gali. Amarelo para Rocha e vai ser uma vitória do lado do Tavares. Vai ser mesmo. Vai ser mesmo uma vitória. Pá, jogo que... Eu quero ver estatística. Eu penso que tenha tido azar, porque golo aos 2 minutos de jogo e depois este golo logo a abrir a segunda parte é para matar. É para matar. Vamos ver aqui a estatística para ver se foi um jogo justo. Vamos lá e ver então. Portanto, estatística. Vejam só, malta. Vejam só. Foi um jogo equilibrado. Okay, um bocadinho mais posse de bola para o Tavares, mas foi aqui um jogo equilibrado. E podíamos ter vencido este jogo à vontade. Podíamos ter vencido, mesmo fora de casa. A gente até fez menos faltas. Fizemos menos faltas e cometemos um penalti. Epá, soberbo, malta. Soberbo. O nosso guarda-redes esteve péssimo. A nossa equipa esteve toda péssima. Toda péssima. E Bambassan aqui a ser homem do jogo com 9 pontos, 9 de nota. Palhinha não teve bem. Pintado teve nota 7 e marcou o golo. Não jogamos bem. Bem, malta, não estamos a jogar bem. Estamos a ter muito azar. Já estamos em 8º, malta, vejam só. Estamos em 8º já. Começamos tão bem e agora estamos a descer. E pode ser que este descanso dos vídeos diários possa nos fazer focar mais no jogo e tentar aqui voltar às vitórias, porque estamos a precisar. Não volta a dar. E é isso. Vamos ver aqui o plantel. O próximo jogo é com Metralhas que a gente venceu no último jogo. E não vai ser fácil jogar contra o Metralhas dessa vez. O Cafu está ainda com expulsão, mas o resto, a nossa equipe já está muito fraca em moral, muito fraca. Resultados: portanto, temos Bruno Assunção a empatar com o Nick Cave, num jogo que o Bruno Assunção tem um bocadinho mais posse de bola, mas não consegue chegar à vitória. Metralhas empata com o J Fitas, num jogo que também tem um bocadinho mais posse de bola, não consegue ser mais eficaz. Kamikaze empata com o Player Querti, num jogo que o Kamikaze domina e não consegue vencer.
Henrique Santos a empatar a 1 com o empatar, a vencer 1-0 ao Zelda num jogo que tem um bocadinho mais posse de bola e é eficaz e vence. E Lipola que ganha 2-0 ao Tony da Silva, domina o jogo no 4-2-4B e vence. Em termos de classificação, como eu disse, estamos em 8º lugar, está muito reunido. Vejam só, um ponto separa de nós do 4º lugar. E pá, não sei. Temos que ganhar pontos. Temos que ganhar pontos, não, voltar a dar, temos que ganhar pontos. Metralhas com 25 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar temos Henrique Santos com 23 pontos e Zeldar com 21 pontos. Em termos do plantel, está tudo igual. Em termos de golos marcados, Bruno São com 5, Metralhas com 17. Em termos de golos sofridos, Zeldar com apenas 4 e Bruno São com 27 golos sofridos. Cartões amarelos, Tavares com 32 e Nikkei com 10. E cartões vermelhos, Bruno São com 3 e estes treinadores com 0. Agora, vamos aqui à Liga do Grupo para ver como é que foi aqui a simulaçãozinha contra o Freixo 96, um treinador que eu não conheço. Vamos lá ver se aqui a equipa do Leme OSM vence o Freixo, a equipa do Roscoff 3. Uma equipa de portugueses, nós estamos com os alemães, os nossos amigos alemães, e olha, Musiala com o gol, já estamos aqui a vencer 1-0, fomos no 4-5-1. Schmidt a entrar para sair Hummels. Fascinado, amarelo. Pavard amarelo também do outro lado. Sai Danilo Pereira. Anda lá. É ficar com a vitóriazinha. Para nos alegrar um bocadinho. Que este campeonato nacional não está a correr nada bem. Olha, uma vitória fora de casa, o que é muito, muito bom. Eu penso que não fiz. Ia bem, eu não fiz o estádio. Pois não tinha dinheiro, pois é. Mas foi uma vitóriazinha, 1-0 contra o Freixo 96. O próximo jogo é com o nosso amigo Carlos. Vamos ver como é que corre. Foi até o Carlos que nos convidou para esta liga do grupo dos Pastel Lata. E vamos ver. Em termos de plantel, está tudo tranquilo, exatamente, só os numeralitos. Vejam só, ficámos com Gnabry, Mukuku, Musiala, Kimmich, Wirtz, Goretzka. Depois aqui o Ben White, Rudiger, Chilwell, Hummels e depois Donnarumma e Neuer. Vamos meter aqui os treinos, não podemos fazer amigáveis, está proibido, portanto só podemos fazer treinos. Meter o Mukuku, meter então aqui, talvez quem, meter o Wirtz, pode ser. E depois aqui, talvez o Schmidt, exato. E o Schmidt e aqui o Donnarumma. Resultados, vamos ver. Portanto, em termos de resultados, temos os Los Compadres a ganhar 1-0 ao Carlos, num jogo que foi equilibrado e uma eficácia maior para os Los Compadres. R. Cardoso 7 a empatar com o Leco Sacer, num jogo que o R. Cardoso domina, não consegue vencer. Simão Vicente a empatar com o BRC 2PL, num jogo super equilibrado, e o Galactic Mushroom a perder com o Nuno Zorro 89 por 2-0, num jogo que o Nuno Zorro tem aqui uma eficácia maior. Em termos de classificação, estamos aqui em terceiro lugar com 3 pontos, mas com os gols de diferença isso também é indiferente. Neste momento, Nuno Zorro em primeiro, Las Compadres em segundo, depois Galactic Mushroom em décimo, Freixo 96 em nono e Carlos em oitavo. Em termos do plantel, temos aqui Carlos com 168 milhões, Lesso César com 157 e Galactic Mushroom com 157. Só pode haver evolução de plantel através dos treinos, portanto, vamos ver como é que isto fica. Bem, vamos então aqui aos comentários. Já está um vídeo bem grande. Antes de irmos aos comentários, malta, já sabem, partilhar o canal, partilhar principalmente este vídeo, que é mais fácil. Partilhem este vídeo com os vossos grupos, seja no WhatsApp, seja no Discord, seja no Insta, seja qualquer rede social. Partilhem o vídeo, por favor, porque é muito importante para o canal crescer, continuar a evoluir. Estamos dos 360 inscritos e queria chegar aos 400 antes do 2024. Portanto, se vocês puderem, partilhem o canal. Vão sair vídeos muito interessantes para vocês. Eu até vos posso dizer quando é que vão sair os vídeos. Portanto, vai sair um vídeo, vai ser um short até, vai ser um short dia 20, um vídeo, mais um short dia 27, dia 30 vai sair um videozinho e dia 6, se não me engano, ou dia 3 vai sair outro vídeo. Depois dia 23 vai ser uma live, eu já falo disso, ok? Uma live stream dia 23 de dezembro, mas a gente já fala sobre isso, ok? Portanto, temos 4 comentários. Temos primeiro um comentário do Antunes, que é aqui talvez o estreante a comentar. Portanto, boa a todos, de agradecer a boa competitividade em todos os jogos realizados, tanto em casa como fora.
conta treinadores aplicados ao longo do dia. De salientar as boas evoluções do plantel, parabéns ao campeão da Liga Johnny e ao campeão da Taça Diogo Varela e claro também a todos os restantes misters participantes que estiveram sempre aí com autoridade e vontade de vencer. No que respeita a mim, despeço-me de todos vocês. Muito obrigado a ti, Remedy, pelo excelente organização e paciência para suportar exigências de elaborar vídeos das nossas alegrias ou tristezas ao longo de 34 dias. Já agora aproveito o momento de desejar bom Natal a todos vocês. Fiquem bem, abraço, Maluqueira. Muito obrigado pelo teu comentário, Maluqueira. E foi uma excelente competição. É desgastante, é muito desgastante fazer este tipo de competições, estar aqui 34 dias sem falhar. Por acaso não falhei, houve um dia ou outro que quase que falhava, mas não falhei e estou muito contente por não ter falhado, como é lógico, e como eu estava a dizer, é muito desgastante, vai ser aquela pausazinha de Natal para um gajo carregar as baterias e vocês também vão ter conteúdo à mesma, vão ter conteúdo. Como eu disse, vão ter aquela livezinha dia 23. Aí já tinha as baterias mais carregadas, como é lógico. Mas é isso. Alonso diz, e assim termina. Antes de mais, queremos aqui deixar um agradecimento ao Macara e ao Remedy que venceram os nossos adversários diretos nesta jornada decisiva. É verdade. E achamos que o segundo lugar é mais que justo e merecido pelo trabalho feito esta temporada e cumprimos o objetivo inicial de terminar no top 3. Abraço, obrigado a todos que acreditaram. Agora e sempre carrega pen. Parabéns pela competição, Remedy, e parabéns a todos os treinadores que tornaram esta liga tão disputada. Já que não ganhei, eu pelo menos ganhou um clube com o mesmo símbolo do meu. É verdade, o clube do Johnny. É quase uma vitória tua, Alonso. É quase uma vitória tua. Ganharam o mesmo clube, basicamente, pelo menos da cor. Mas foi uma grande competição. Muito obrigado por teres participado, Alonso. Também Molqueira, também Johnny, mas já vou ir ao teu comentáriozinho. Mas foi uma excelente competição. E agradecer também a todos os outros treinadores que participaram, principalmente àqueles treinadores que não tinham tantas boss coins e participaram mesmo, tal como o R. Santos, como eu tenho falado ao longo da competição. Mas é isso, malta. Muito obrigado pelo teu comentário assim, Alonso. Johnny diz aqui final da Liga Titânica com algumas surpresas e alguns jogos estatisticamente muito durinhos que acabaram por ditar mexidas na tabela. Da minha parte, quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade que tive ao longo do ano de me poder ter divertido entre amigos e jogar as competições aqui do canal. Gostei imenso e espero poder vir a ter a oportunidade de repetir ligas como estas no próximo ano. Olha, vais ter a dito convite direto para o Campeonato Titânico e espero-te ver lá, não é? Deixa também um abraço a todos que participaram nesta competição, que para mim reuniu os melhores nomes até ao momento, no que competições do canal diz respeito, e contribuíram para tornar esta Liga Titânica muito equilibrada e bem disputada. Fui-me pronunciando ao longo dos episódios, mas agora, em jeito de despedida da competição, quero só realçar que em condições normais o R. Santos estaria de certo no lugar pelos lugares de cima também. É verdade. Isso eu concordo plenamente. É um grande treinador. Esta Liga Titânica não diz nada, não diz sequer um bocadinho do potencial dele, o que teria contribuído ainda mais para a competitividade da Liga e da classificação do canal, onde sem a penalização ele teria tudo para se manter no topo. Sim, mas lá está, tem que haver penalização, porque imagina, pode haver malta que pode não gostar deste tipo de penalizações, mas tem que haver penalizações porque pode haver treinadores que ficam estagnados na Liga e já não estão a competir como deviam competir, estás a perceber? Por exemplo, vou dar um exemplo muito razoável. Vamos imaginar que és um treinador que participa no campeonato tático, ok? Ganhas uns pontinhos e depois desapareces, nunca mais participas nas competições do canal, dizes sempre que não queres participar e tudo mais, e não perdes pontos, e vais sempre recebendo convites diretos, não faz muito sentido, não é? Vou estar sempre a perguntar a outra malta para participar, os suplentes, digamos, e não faz muito sentido, e tenho que meter estas penalizações por causa disso, estás a perceber? E também é para ter mais competitividade dentro da tabela classificativa, porque os treinadores que ficam em último não podem ganhar, não podem perder, têm que perder pontos, não podem ficar sem perder pontos, não é? É mais por aí. Peço desculpa por fazer esse tipo de penalizações, mas tem que haver penalizações, tem que haver. Eu espero que tenha sido claro, ok? Vamos continuar aqui a ler o comentáriozinho. E destacar também ainda o Alonso, porque na minha opinião foi treinador revelação desta competição. É verdade, foi treinador revelação, eu bem disse. Sendo que a classificação final acaba por também espelhar isso mesmo. E faço estas duas menções sem desmerecer qualquer um dos treinadores da Liga, apesar de não os mencionar todos individualmente.
Para terminar, deixo aqui uma sugestão que nas próximas edições tente escolher uma liga um pouco maior para a competição, de modo a poderes acreditar algumas vagas para os subscritores, para além dos previamente apurados através do qualificador aberto, para que seja possível ainda ter mais engagement, quer na live, quer nos episódios diários. Grande abraço, votos de boas festas a todos, Johnny. Obrigado pela sua sugestão, mas eu não posso fazer isso, Johnny. Eu não posso fazer isso porque estes vídeos diários tiram muito tanto da minha vida pessoal como da minha vida académica, estás a perceber? E já são 34 dias que estou aqui a gravar diariamente. 34 dias. É muito. Não é só fazer a gravação, é também editar o vídeo. Não demora muito, como é lógico, não demora muito, sou honesto, não demora muito, mas estar a ter que editar o vídeo depois, são coisas que se não tivesse feito isso, era menos trabalho que tinha, um gajo ficava aqui a ver uma sériezinha e tudo mais, mas não, tem esse trabalho de depois ainda editar o vídeo para ficar uma coisa interessante para vocês, ok? Portanto, eu não vou mudar, não vou aumentar as vagas, não vou fazer ligas maiores por causa disso, ok? Só por causa desse desgaste, ok? É por isso que tenho os qualificadores abertos. Os qualificadores abertos é para toda a gente, é por isso que eu faço logo 20 e tal vagas para os treinadores poderem participar e depois também haver os suplentes. Eu não vou fazer uma competição, uma liga maior de qualificador aberto, porque no último houve um stressinho com os suplentes, porque houve muitos suplentes que não viram as mensagens e tudo mais, ou não aceitaram, e não pode haver isso, e eu prefiro ter suplentes a mais do que ter aqueles 10 suplentes com medo de depois quase nenhum deles aceitar, estás a perceber? E portanto, eu acho que o modo como está para o ano, acho que vai ser assim. Eu sei que teria mais engagement, é verdade, teria muito mais engagement, mas era muito mais cansativo para mim, e também não conseguia conciliar, ou seja, não conseguia fazer 2 qualificadores abertos e um campeonato titánico e uma liga titânica por semestre, ok? Porque isto está basicamente contado, ok? Ou seja, fazer uma competição, uma pausazinha de 2-3 semanas, competição, pausazinha de 2-3 semanas, sempre assim, ok? Portanto está contado. Se eu fizesse uma competição um bocadinho maior, já ia estar, estás a perceber? Porque depois eu também tenho que gastar boss coins para fazer as competições, eu tenho que estar a ganhar boss coins para ver os anúncios e tudo mais, que eu não faço os jogos, para mim não faz muito sentido, e depois eu desisto também, portanto eu vejo os anúncios que para mim dá muito mais jeito, ok? Bem, já está aqui um videozinho, já está aqui um vídeo muito grande. Obrigado pela parte que me toca, top 3 era o objetivo, parabéns pelo excelente competição que fizeste. Aqui o comentáriozinho do Alan Som. Mas, Johnny, muito obrigado pelo teu comentário. Muito obrigado pelo teu comentário, obrigado pela tua sugestão. E por mais pessoas assim. Por mais pessoas assim a dar sugestões aí para o canal, que é muito importante para continuar a crescer. Ok? Portanto, malta, obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Antes de terminar, digam aí nos comentários. Como eu disse, eu vou ter uma livezinha dia 23. Tá mais que decidido. Já tinha pensado nisso já há algum tempo. Portanto, malta, se puderem, comentem aí em baixo neste vídeo quem querem que eu leve para a entrevista, ok? Vai ter uma entrevistazinha e, portanto, quem querem que eu leve para a entrevista, digam aí nos comentários. Podem até dizer, eu quero ir à entrevista. Podem dizer, não há problema, ok? Ou então, mencionem alguém para a entrevista para eu falar com essa pessoa, ok? Eu tenho uma pessoa em mente, mas se vocês tiverem outras pessoas que têm em mente para ir à entrevista e queiram ver a entrevista, digam aí nos comentários. É muito importante, ok, malta? Portanto, é isso. Peço desculpa do vídeo ser mais longo, mas é o último vídeo. É o último vídeo. E é o que é. Obrigado a todos por terem assistido até ao momento. Já sabem, deixar aquele likezinho, deixar aquela subscrição maravilhosa e comentem. Portanto, é isso. Se eu não tiver mais nada para dizer, acho que não. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.